Bola, cara. Muito legal. Parabéns aí pela sua trajetória, né? Muito bacana. E é engraçado, né, que a gente, os três aqui vindo do direito e os três falando de investimentos, né? E é realmente uma paixão, né? A gente começa a aprender e é interessante porque aí a gente quer divulgar, né? Quer começar a falar para os outros e aí vem a ideia, pô, acho que isso aqui pode expandir, posso criar um canal, posso falar no Instagram, posso trazer realmente mais conteúdo. Então, muito legal, cara, parabéns mesmo. E é lindo isso, né, que vocês dois falaram, da gente lembrar do primeiro rendimento, né? Eu fiz uma consultoria antes de ontem, cara, e foi muito bacana, assim, ele falando que ele tem uma carteira ainda, né, pequena, tal, uma história super bonita também do mentorado, e ele falando, pô, meu primeiro rendimento foi de 10 centavos e as pessoas falavam assim, nossa, o que você está fazendo, né? Isso aí é para quem tem dinheiro e tal. E hoje ele já consegue comprar uma cota daquele fundo que rendeu os primeiros rendimentos dele, né? Então é muito bonito, muito bacana. E a gente fica super feliz também de estar ajudando as pessoas, né, com essa trajetória. E, Dani, já me permitindo sair do roteiro, assim, uma pergunta que veio em mente, eu queria fazer para vocês dois, né? Porque vocês dois falaram disso, né? Pô, eu lembro do primeiro fundo que eu comprei e do primeiro rendimento. E o teor da nossa live não vem das cotas. Eu queria saber se esse primeiro fundo que vocês compraram, vocês ainda têm em carteira. Não precisa falar o ticker, mas se o primeiro fundo. E eu já falo que o meu não. E eu vou, depois de vocês, eu falo do meu tema. Eu tenho, Legal. mas eu paguei caro. Mas paguei caro, porque na época eu não sabia que tinha preço teto, fundo imobiliário. Eu aprendi com o Fábio Holder, que é alguém que fala que preço não importa. E para Eita. fundos imobiliários importa muito, muito, porque você tem a renda fixa para comparar. Então, assim, tem que ter preço teto. Não adianta comprar qualidade. Eu comprei um fundo que é muito bom, um dos melhores da Bolsa. Paguei um absurdo. A sorte comecei com pouco, comprei poucas cotas, e a gente teve muito tempo aí, né? Uns 3 anos para baixar preço médio aí, comprar barato. E hoje eu tô feliz, graças a Deus, continuo com ele na carteira, mas tem um fundo que eu comprei também nessa leva dos primeiros. Eu posso falar qual é o ticker? Por favor. SPTW. SPTW11, mono ativo, mono inquilino, e comprei pelo dividend yield. Óbvio, falei que eu cometi todos os erros possíveis de investidores novatos, e fui pelo dividend yield, e aí ele tinha 2 inquilinos, ele tinha um inquilino em 2 imóveis, não lembro bem ainda, mas só sei que ele vendeu um prédio, Entendeu? Era e um aí call ficou. center, né? Nossa, eu paguei R$ 90 na cota. A cota foi a 60, assim. A sorte é que comecei com pouco, perdi pouco dinheiro, mas assim, se fosse muito, eu vou te falar. Então não tem jeito, a gente comete erros sim. O Uhum. SPTW e o HGLG. Esse eu falo de novo. Esse eu falo. HGLG, comprei ele a R$ 170 na época, R$ 170. Eu paguei muito caro nele. Então, pensa, 4 anos atrás, ele a R$ 170. Não precisava, né? Mas é mais ou menos por aí. Nossa, mas assim, eu tô até com vergonha porque eu vou te falar, cara, que mais de 90% dos meus fundos eu continuo até hoje, você acredita? Desde quando eu comecei. Dani, você representa o verdadeiro holder raiz aqui no canal e eu fico feliz de ter você. Porque as pessoas olham para você e veem o exemplo certo e olham Eu para mim e espero falam, que esse sejam aqui é o meu, bons. o cabelo Não, arrepiado porque aqui que faz uns giros malucos na carteira. eu sempre fui muito conservador, então, assim, os fundos que eu também comecei, a Estela começou com o Fábio, inclusive, Estela, não sei se eu posso falar isso, amigo, mas o Bernardo gosta do Fábio Holder, né? Mas assim, Eu gosto, eu gosto. tem muita Eu tô no grupo de alunos dele até hoje. sim, Adoro é um ele cara é muito bom, inteligentíssimo. né? Mas é um cara muito bom. Mas aí eu vi uma vez, falei assim, não, eu gosto muito dele. Eu falei assim, não, é um cara muito bom. Só que aí a gente foi ver os vídeos dele, tipo assim, preço não importa, tá vendo, Bia? Assim, dividendo não importa, que preço não importa, aí eu fico assim, né? Mas ele com certeza é um cara muito bom. Eu acho que você começou muito certo nesse sentido. E eu comecei, e até hoje eu uso casas de análise, né? Por isso que eu até hoje tenho, né, esses fundos assim. Então, eu já devo ter assinado umas 3 ou 4 casas de análise, né? Então, eu comecei também já com a galera que já estudava muito sobre.
Então, como o B diz, né, eu sou o holder, né, bem holder mesmo, assim. Então, a maioria mesmo, acho que mais de 90% eu nunca vendi, não. Assim, por exemplo, a HGLG é um fundo incrível, né? Mas é muito legal você falar que preço importa, porque também a gente fala isso muito, né, B? Assim, preço muito importa, a gente vê às vezes, Gustavo até falando, Gustavo já tá falando, chorando as nossas pitangas Nossa, aqui, né? nossa, doeu no meu coração. Mas assim, todo mundo comete erro, né? Eu cometo, B comete, você comete, todo mundo comete erro. A experiência não faz não cometer erro, não. A gente Uhum. continua cometendo erro. Super, super, e isso é muito verdade, né? Porque é claro que a gente vai minimizando esses erros, né? O que o aprendizado ele faz, mas os erros eles vão sempre continuar. E é muito interessante como é que o mercado ele é impiedoso. Você falou de preço, Estela, e falando de HGLG, e a gente falando isso muito aqui no canal, de preço, né? Por exemplo, o pessoal pagando muito caro, por exemplo, para fundo de papel. A gente viu isso acontecer. E pagando muito caro, mas muito caro mesmo, assim, muito acima do valor patrimonial. Né? E aí, enfim, não deu outra mesmo, né? Então a gente vai aprendendo, mas muito legal que eu gosto da sua trajetória, que você começou já estudando, né? E eu comecei já com casa de análise. E o B é o mais arrojado aqui da nossa dupla, né? Ele gosta, né? Por isso que ele é milionário e eu sou um mero investidor, né? Não, pergunta no chat aí quem que é o milionário do canal, que eles vão responder. Eles não me deixam mentir. A gente se diverte aqui. Aqui é assim, viu, Estela? Aqui a gente é mais leve. Mas já entrando Bom demais. nessa seara, nessa conversa, aí eu também comecei com pouco. Acho que isso é um acerto também. Nossa, demais. Quem está começando aí é uma dica, hein? Começar com pouco. Investir é importante. E para o campo de batalha, né, que a gente fala, é importante. Teoria é muito linda, mas não tem nada como você colocar a sua pele em risco mesmo, colocar seu dinheiro ali e ver cair e ver subir e ir trabalhando sua mentalidade na prática. Isso é muito importante, mas comecem com um pouco, nada de vir. O que você acha de vender minha casa? O que você acha de vender meu carro? Cuidado com isso. É aos poucos, porque a gente aprende muita coisa na prática, continuando estudando e acompanhando o mercado, a gente aprende demais. Esses 3 últimos anos foram uma escola pra gente. Né? Então, assim, eu comecei a investir nas máximas ali. Então, julho de 2019, eu comecei a investir para aposentadoria. Então, você vê tudo que aconteceu, né? Desde a crise sanitária, vai tributar fundos imobiliários, era uma ameaça por mês, uma coisa acontecendo todo mês, e é o MXRF com a CVM, é treta, agora a HCTR versus casas de análise, então assim, é muita coisa acontecendo, e brasileiro é um bicho forte, resistente, resiliente, então foi uma aula. Inclusive, eu mudei muita coisa depois dessas aulas aí, desses 3 anos. Por exemplo, comprar fundo de papel, eu falava que eu aceitava pagar 1,05 no PVP de fundo de papel. Não mais, não mais. Agora eu só compro com desconto, porque eu sei que uma hora vai chegar. Então, quando eu falava, é porque eu ainda não tinha visto acontecer o que aconteceu. Né? Então, ajuda a gente no campo de batalha, a gente aprende muita coisa. E os últimos 3 anos foram intensos pra caramba, né? Foram aprendizados. Eu também aprendi muito. Inclusive, foi nesses 3 anos que eu realmente, até falei isso com o B já, né? Eu tô realmente vendendo todas as minhas posições de ação nesses anos, ficando só em dólar. E eu até te falei já também, né, Falou. Estela? Verdade. Ficando só em fundos de renda e dólar mesmo. Foi nesses 3 anos. Eu falei assim, não, realmente é essa estratégia que eu quero manter, né? Mas assim, eu lembro que você até comentou comigo antes, mas como é que você se interessou por fundos imobiliários? E qual que é a vantagem para quem está vendo aqui hoje, né, que chegou no nosso canal, ainda não investe, ou está no início ainda, qual que é a vantagem de se investir nos fundos imobiliários? Bom, vamos lá. Eu comecei por ações e fundos imobiliários. O foco era mais em ações por causa do Fábio, né? Como eu falei, do curso. E o que eu fui percebendo depois que eu comecei a investir em cursos focados nisso, especializados em fundos imobiliários,
era o retorno rápido. Não tem nada melhor do que você pôr o seu dinheiro num mês, às vezes no próprio mês, você já ganha, dependendo da data base do fundo, você já tem a renda de volta, você tem uma previsibilidade que as ações não te dão. Então, isso era algo, para mim, que queria concurso público, estabilidade, então ter uma estabilidade, uma previsibilidade, era algo que eu buscava muito, e depois que eu tive filho, né, eu comecei a estudar, quando eu tive meu filho, a gente começa a pensar no futuro, a gente tem outra cabeça, a gente pensa em fazer, nossa, eu preciso ter algo mais seguro, mais estável, para o meu filho, para eu construir algo também para ele, eu quero ensinar isso a ele, eu quero que seja algo fácil para ele desde sempre, entender o que está acontecendo, como lidar com dinheiro, pensar no futuro, isso foi muito uma virada de chave para mim, meu filho, assim. E os fundos imobiliários é uma maravilha, por quê? Gente, quem não gosta de imóvel? Brasileiro ama imóvel. Então, é algo mais simples, mais fácil de entender. Você vai num shopping e falar assim, nossa, olha que legal, eu posso ganhar um pouco do aluguel dessas lojas. Eu posso ganhar dessa propaganda que está no shopping. O estacionamento é caro pra caramba, a gente vai no estacionamento, perde um fígado. Eu quero ganhar uma parte desse valor, desse estacionamento. Você passa num galpão logístico, olha que legal isso aqui, que empresas grandes eu posso ganhar a renda, o aluguel vindo dessas empresas. Então, é algo mais fácil de analisar do que uma empresa, muito mais simples. Não é fácil, a gente tem mais de 480 fundos listados, 100 na bolsa, né? Mas, de qualquer maneira, é mais fácil do que uma DRE de ação, de entender, por exemplo, um banco, uma elétrica, como que funciona, né? A previsibilidade, como eu falei, a volatilidade em relação às ações é 1/3, em média, menor, então você não sofre aquele desespero das ações, né, de cair aquele tanto, justamente porque tem a renda, né? Renda passiva mensal, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro. Diferente de ações. A ação, se a empresa não está indo bem, ela trava ali e não distribui, como foi na pandemia. Um monte de empresa parou de pagar dividendos e os fundos imobiliários, inclusive de shopping, que estavam fechados, a maioria continua pagando. Um outro ali segurou, XPML não pagou, mas você vai olhar, HGBS, MOL 11, HSML continuaram pagando mal, porque não tinham lucro, os shoppings fechados, mas continuaram distribuindo. Então, essa estabilidade nos momentos piores que existem, isso é muito bom, né? Você tem à sua disposição os melhores imóveis do Brasil, né? Então, você não está falando do prédio da esquina, da padaria do Zezinho, do João. Não. Você está falando dos melhores shoppings, dos melhores galpões logísticos, dos melhores prédios de escritório nas melhores localizações do Brasil. A gente também está falando de diversificação. Eu moro em Uberlândia, Minas. Se eu for comprar um imóvel aqui, eu vou comprar aqui, né? Eu não vou comprar um imóvel em BH. Eu não vou comprar um imóvel em São Paulo, porque eu vou ter que cuidar desse imóvel, porque eu vou ter que estar de olho ali. Não, com o fundo imobiliário você compra imóvel no Brasil todo e com uma cota você diversifica. Você não fica focado em um imóvel. Ah, e se esse imóvel pega fogo? E se acontece alguma coisa e o inquilino sai? E não tem porque você, por uma cota, você compra 20 imóveis, 15 imóveis, locados para vários inquilinos. A gente tem fundo imobiliário que tem 100 inquilinos. Então, assim, é muito bom, né? Além do que eu falei. Se eu comprar um imóvel, eu vou ter que dar manutenção no imóvel. Se eu comprar um imóvel, o inquilino vai me infernizar quando ele não pagar o aluguel, porque ele vai querer que tirar a multa, os juros. O que acontece no fundo imobiliário? A gente tem o gestor especializado em imóveis, especializado naquilo que vai cuidar dos imóveis, que vai tratar de qualquer coisa, de qualquer problema jurídico para você. Você só fica lá, você tem o trabalho de estudar, de escolher os melhores e receber a renda. Só isso. Então, é apaixonante, é o que eu falei, é apaixonante. E o melhor, né? Você, por exemplo, tá certo que alguns você tem uma diferença muito grande, fundo de papel, FOF, eles não têm uma estabilidade muito grande no pagamento de dividendos, mas muitos têm, eles linearizam, né? Mas fundo de tijolo, você vai comprar, a gente citou o HGLG.
Você compra uma cota, você sabe que você vai ganhar 1,10. E você sabe o dia do pagamento. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem como não se apaixonar. Então, isso me fez começar a migrar. Hoje, a minha maior posição é fundos imobiliários. Infelizmente, eu não recomendo, mas hoje eu tenho 77% em fundos imobiliários na minha carteira. Não recomendo, mas os preços estavam desesperadores, assim, não tinha como eu pôr em outra coisa. Eu foquei muito nisso, porque eu via o absurdo que estava acontecendo, tudo a preço de banana, eu falei, é agora. Deixa